Olá, estudantes! Eu sou a professora Albalide, do componente curricular de Ciências. O objeto de conhecimento de hoje trará novidades e nós teremos a oportunidade de rever alguns exemplos básicos do nosso dia a dia e também solidificarmos o nosso conhecimento. Transformações reversíveis e não reversível. Acompanhe comigo o primeiro slide e a primeira definição. Observando as transformações de materiais. Algumas transformações podem ser reversíveis, isso é, após serem transformados, os materiais podem voltar ao estado original. Nós estamos falando aqui de materiais que podem voltar ao estado original. Isso acontece, por exemplo, ao solidificarmos um copo com água. Se tiramos esse copo da geladeira, a água voltará ao estado líquido. Fazemos isso constantemente, né? O calor excessivo, colocamos até mesmo um refrigerante para que ele alcance uma temperatura mais elevada, para que nós possamos nos refrescarmos. E o que acontece? Congelou demais, a gente tira, deixa fora da geladeira e aguarda para que ele volte ao estado líquido novamente. Como exemplo de transformação reversível, eu tenho aqui a bolinha Orbis. Orbis é aquela bolinha em gel muito conhecida por vocês, que a gente compra, ela está no estado inicial de uma bolinha desidratada e quando em contato com a água, depois de muitas horas, umas 4 ou 5 horas, ela começa a ter essa forma aqui, ela vai crescendo através do processo da hidratação. Mas o que acontece? Eu já hidratei as bolinhas aqui, o Orbis cresceu o suficiente para a aula de hoje. Só que no momento que eu tirei da água, ela vai fazer o quê? Ela vai retornar ao estado inicial. Ela vai voltar a ser aquela minúscula bolinha sequinha, desidratada. Então, um exemplo que é comum no nosso meio é Orbis. Outras transformações são irreversíveis, ou seja, após transformados, os materiais não retornam ao estado original. A madeira que está sendo queimada no fogão a lenha, da ilustração que já eu mostro para vocês, por exemplo, não voltará ao estado original. E antes que eu mostre para você a madeira, eu quero que você analise junto comigo o estado da laranja, né? A laranja é uma fruta. Aqui nós temos a laranja verde, já iniciando o processo de amadurecimento, e aqui eu já tenho a laranja madura, pronta já para ser consumida. O que eu percebo aqui? Por que essa transformação do fruto, não só com a laranja, mas com qualquer outro fruto, que ele vai ser representado pelo irreversível? Uma vez que a laranja alcançar o estado de amadurecimento, ela não vai voltar mais ao seu estado original de ser verde. Da mesma forma, nós temos aqui o exemplo de uma vela. Uma vela após ter sido passado pelo processo de queima, aqui eu tenho a vela ainda nova, sem nenhum processo de queima, e aqui eu tenho, e a gente pode comparar. Depois que ela queimou, ela se tornou irreversível. A parafina derreteu e ela não voltará mais ao estado original. Chamamos de irreversível. Da mesma forma, é
com a pipoca. O milho de pipoca, depois que ele passa pelo processo de aquecimento, seja no micro-ondas, através do calor, de uma temperatura elevada, ou seja, no fogão, aquecido pela chama, ele vai transformar em pipoca. E eu te pergunto, a pipoca, ela tem como voltar a ser milho novamente? Não. Então, está aqui exemplificado o processo irreversível da matéria. Observe as imagens abaixo e responda as questões. Agora nós vamos falar sobre o fogão a lenha. Descreva o que está acontecendo com a madeira. A madeira está sendo aquecida através do fogo. Todo mundo conhece como é esse processo de aquecimento. O que vai acontecer com a madeira depois? Ela vai se tornar carvão. O carvão, ele tem como voltar ao estado inicial, que era a madeira antes da queima? Não. Vamos responder, então, a atividade de número 2. Descreva o que está ocorrendo com a madeira. Está ocorrendo o processo de queima da madeira. Então, o fogão a lenha, ele nada mais é do que uma combustão, um calor através do fogo que queima a madeira. E o que está acontecendo com o alimento? Aquele alimento, vamos voltar aqui, aquele alimento que está sendo ali preparado naquela panela. Quando nós colocamos o alimento no fogo, é para que ele fique o quê? Cozido. Então, se você colocou que o alimento está cozinhando, você acertou esta questão. Na imagem abaixo, o ouro foi aquecido e, ao se fundir, foi despejado em um molde com formato de barra. Se a barra de ouro for aquecida novamente até ocorrer a fusão, o que vai acontecer com o objeto? Nós temos aqui na imagem o seguinte processo: o ouro líquido, totalmente derretido, aqueceu, colocou em um recipiente, em uma forma, e ele transformou em barra de ouro. Agora a pergunta é, se pegar a barra de ouro, aquecer novamente, que é um processo que chama fusão, sair do estado sólido da matéria e voltar para o estado líquido, o que vai acontecer com o objeto? Se a gente aquecer novamente a barra de ouro, ela passará do estado líquido para o estado sólido por causa do aquecimento que provoca o derretimento da barra de ouro. Esse processo do estado sólido, do estado firme para o estado líquido é chamado de fusão. Uma pessoa quebrou a casca de um ovo e despejou em uma frigideira aquecida. O que vai acontecer com esse ovo? Com a experiência que você tem, o que você acha que vai acontecer? A transformação que ocorre com o ovo ao ser colocado em uma frigideira aquecida é reversível ou irreversível. Por quê? Vamos analisar juntos. Quebramos o ovo, já estamos ali com a frigideira e o óleo aquecido. O que acontece com o ovo? Ele vai passar por um processo de aquecimento que nós chamamos fritura e depois ele vai solidificar. Existem pessoas que gostam do ovo com a gema mole, outros já querem já com a gema bem sólida, bem torradinho. Isso aí fica a critério. Mas a minha pergunta dentro do nosso objeto de conhecimento é: o ovo frito, depois de quebrado, ele pode ser chamado de reversível ou irreversível? Qual é a sua opinião sobre o assunto? Se você concorda comigo que ele é irreversível,
porque não é possível voltar com o ovo ao estado original da casca. Da mesma forma que a gente não conseguiu voltar e não vai conseguir com a pipoca ao estado de milho. Então, nós temos hoje um conhecimento muito amplo sobre reversível e irreversível. Veremos, então, a resposta da atividade. Transformação irreversível, é o que eu acabei de falar. Não tem como voltar o ovo ao estado original. Não tem como mesmo pegar o ovo, tirar da frigideira, passar por algum processo e colocar de novo na casca do ovo. Bom, a nossa aula acabou por aqui. Você agora é o cientista e vai observar aí na sua casa quais as experiências que vocês costumam ter com o processo de reversível e não reversível. Não esqueça também de acessar as nossas atividades na plataforma. Aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela, se inscreva em nosso canal do YouTube e acesse nossas redes sociais SMED GV. Tchau, forte abraço e até a próxima aula.